Olá, amigos do Dourados Web TV. Estamos aqui para mais um programa da nossa coluna Direito. E hoje, continuando o programa que nós tratamos na nossa última coluna, nós entrevistamos o professor Robson Moraes dos Santos, professor de Direito na Unigran, e ele tratou no nosso último programa, ele falou sobre a questão da adoção. Hoje nós vamos falar ainda nessa questão, tratando dessa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos falar sobre atos infracionais. Tudo bem, professor Robson? Tudo bem, filho. Continuando aqui a nossa entrevista, eu quero já de antemão fazer uma pergunta e é esclarecedora para o público leigo. O que é um ato infracional, o que é um crime? Porque geralmente o público só fala, o menor pratica crime. Para a nossa legislação, como que isso é? Bom, para a legislação tida como minorista, né, mas na verdade o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela trata o crime ou a contravenção penal como ato infracional. Tá? Então, é questão terminológica, porque o adolescente que comete um crime está cometendo um ato infracional. O que difere, né, é que o adulto, aquela pessoa que tem mais de 18 anos, ao cometer o crime, ele vai receber uma pena. O adolescente, por sua vez, que esteja cometendo crimes ou contravenções penais, tidas pela lei como atos infracionais, ele vai receber uma medida socioeducativa. Então, é mais ou menos isso o que Mas diferencia. já vamos começar a desmistificar algumas coisas, então. Então, o menor, o adolescente infrator, ele não fica sem punição. Não uma medida socioeducativa, mas é uma forma de, às vezes, educar punindo ou punindo educar, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, para desmistificar, as pessoas que trabalham com os atos infracionais, trabalham com o Estatuto da Criança e do Adolescente, primeira coisa, não falar sobre o gênero menor. Tá? Isso deixa para o campo do direito penal, do campo do direito civil. Nós vamos trabalhar com a criança e o adolescente. A criança comete ato infracional? Comete. Tá? É muito recorrente vermos em matérias jornalísticas crianças de 9, 10, 11 anos de idade furtando. Então elas estão cometendo um ato infracional. Só para ficar claro, criança vai até que idade? Até 12 anos incompletos. Até ou seja, 12 anos. 11 anos, 11 meses, 29 dias. 12 anos para cima. Já é tido como adolescente, já está apto a receber as medidas socioeducativas. Tá? Mas o questionamento, a criança cometeu ato infracional, difere do adolescente que comete ato infracional? Difere. Porque a criança ela não cumpre medida socioeducativa, ela recebe medida de proteção. Tá? Muito embora seja aquela criança que tenha já vivência na drogadição, de vivência infracional, ela tem que receber uma medida protetiva. Já o adolescente, porque ele já tem um prévio conhecimento, não estou aqui adentrando no campo do direito civil se ele é relativamente incapaz ou absolutamente incapaz de manifestar vontade, mas sim de entender que o ato antissocial dele, seja crime ou contravenção, ou pela lei ato infracional, ele tenha discernimento disso. Então aí ele recebe a medida socioeducativa. E o que precisa entender para o público em geral é que existe uma retributividade. Ou seja, o adolescente que recebe uma medida socioeducativa, ela não deixa de ser punitiva, mas é óbvio, quando se diz socioeducativa, leva-se em conta o grau de discernimento dele, o ato infracional praticado, se é grave ou não, para que ele receba a medida adequada, para que ele entenda que aquele ato antissocial praticado, a sociedade não tolera. Então, o Estado, a família e nós que compomos a sociedade, nós vamos exigir dele esse comportamento. Né? É óbvio que, infelizmente, algumas instituições se encontram num processo de recuperação, não vou dizer nem de falência, mas que ele precisa receber essa medida socioeducativa que às vezes chega à privação da liberdade, como na internação. Entendi. E vamos lá. O menor, ele não sofre um processo, correto? A criança, não vamos tratar o gênero, A criança ou adolescente, ele não sofre um processo. Ele tem um procedimento que ele responde ali na vara da infância.
E essa punição, ela não é chamada de pena, ela é chamada do quê? Medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Que ela se divide como, professor Robson? Tá. As medidas socioeducativas, a mais branda é a chamada advertência, né? É aquele pito que a criança e o adolescente toma dos pais. Mas é um pito diferente, porque é diante de uma autoridade. Passa pelo delegado, pelo promotor e encerra-se em uma sala de audiência quando o juiz o está advertindo. Tá? Então, é a primeira medida, né? É um alerta. Olha, não continue no cometimento de atos infracionais. Isso acontece, obviamente, quando o ato ele não é de grande monta, né? Não afeta a pessoa, o próximo, de forma grave. É um ato infracional leve. Depois nós temos outras 3 medidas interessantes, né? Que é a obrigação de reparar o dano. Isso é muito importante, né? Colocar para a sociedade que se o adolescente que destrói o patrimônio público, e alguns adolescentes já trabalham, tem mais de 16 anos, né? Ou que destroem o patrimônio particular, privado, ele pode ser responsabilizado. Outra medida também muito importante, muito didática, prestação de serviço à comunidade, onde ele vai prestar um serviço, vai colaborar. É óbvio que em ambientes que não, obviamente, vão humilhá-lo. Não é esse o sentido da lei, mas é que ele, ao exercitar um serviço, ele reflita, né? Porque ele pode contribuir de várias formas, mas ali ele está cumprindo porque houve um ato antissocial. E uma outra medida também muito importante é a liberdade assistida, né? O legislador até impõe que esse adolescente tenha um orientador, que o fiscalize, que saiba como ele está indo na escola, que preste informações ao juiz, né? Então, existe um tempo, isso é importante frisar, tanto na PSC, a prestação de serviço à comunidade, no prazo mais de 6 meses, 8 horas semanais, e a liberdade assistida, né, pode se perdurar por mais de ano, dependendo do comportamento deste adolescente, né? Depois nós temos 2 últimas medidas mais severas. A semi-liberdade, onde ele tem que se reportar à entidade de internação, lá pernoitar, participar das atividades e durante o dia, obviamente, estar trabalhando e estudando, né? E a mais drástica de todas, né, que é a internação, que é a restrição da liberdade, né? A liberdade de ir e vir desse adolescente. Vamos falar dessa última medida, professor Robson. A internação, ela pode durar até quanto tempo? Bom, o legislador prevê um prazo máximo de 3 anos, tá? E uma avaliação psicossocial a cada 6 meses. Então, hoje nós temos a chamada lei do SINASE, que é do Sistema Socioeducativo, que prevê que a cada 6 meses será elaborado um plano individual de atendimento. Não só do adolescente enquanto interno, mas do adolescente interno e o seu contexto familiar. Traz a família para saber onde está o problema, né? Para que ele possa, ao ser progredido ao meio aberto, não encontrar aquela família adoecida, né, doente, mas já preparada para tocar a vida. Esse é um primeiro ponto. Correto. Vamos tocar num assunto aqui que trouxe muita polêmica tempos atrás aqui na nossa região, quando um adolescente que praticou vários homicídios numa cidade aqui próxima a Dourados, ele completaria 18 anos e aí ficou aquela dúvida, ele vai ser solto, não vai ser solto? Como que funciona essa situação, vamos lá, do adolescente que cometeu um ato infracional com 17 anos e 6 meses, 17 anos e 5 meses de vida, ele vai ser solto assim que completar os 18 anos ou vai permanecer? Como que o senhor enxerga isso? Tá. O legislador, ele traz o Código Penal e o Código de Processo Penal na análise dos atos infracionais. Então, se esse jovem, né, aos 17 anos e 6 meses, ele cometeu um ato infracional grave, como um homicídio, né, é a data do fato. Ele pode ter sido apreendido depois dos 18 anos, mas ele vai cumprir uma medida socioeducativa e aí permanecer ali até os 21 anos de idade, né, quando ele é sumariamente
dispensado, né? O Estado cumpriu, em tese, né, a sua missão, internou-o por 3 anos. Agora, se o Estado não preparou para que ele reflita, para que ele entenda que esse ato antissocial é inadequado, né, é um outro assunto, né, que também causa muita polêmica. No caso específico, na casuística que você colocou, esse jovem, ele permaneceu durante os 3 anos. E quando ele completou os 3 anos, obviamente, alguns organismos entenderam que ele deveria permanecer privado da liberdade. E outros dizendo que não, que ele cumpriu o que o legislador estabeleceu e que ele deveria ser colocado em liberdade. Nesse caso específico, esse jovem foi submetido, né, a perícias, né, psiquiatras. Houve uma composição de médicos, de profissionais que o avaliaram e entenderam que ele não está apto a conviver em sociedade. Então, como ele já é uma pessoa maior de idade, mas que tem um problema que pode levá-lo à incapacidade relativa hoje, né, entendeu-se por bem, através do devido processo legal, que ele cumprisse uma outra medida destinada aos adultos. Né? Como o Mato Grosso do Sul, ao que tudo indica, não tem um local adequado, né, para essas medidas de segurança dos imputáveis, e, salvo engano, ele permanece custodiado, né, em ala psiquiatra de hospital do estado de Mato Grosso do Sul. Correto. Professor Robson, o senhor tem alguma estatística da vara da infância e da adolescência aqui de Dourados com relação a atos infracionais? Qual é o ato infracional que corresponde ao maior número de procedimentos ali? Tá, eu vou fazer um histórico para vocês entenderem. Em 2005, quando comecei a trabalhar na vara da infância e juventude, o ato infracional que levava o adolescente, né, a cumprir medida de internação por reiterados descumprimentos era o furto. Era interessante. Depois, o furto. Depois, o tráfico de drogas, mas não o tráfico de boca de fumo, de gerenciamento, o de mula, né? O tráfico interestadual, de passagem, né? Eram raros os homicídios, roubos raríssimos, né? Estupro um ou outro, né? Então, predominava o furto e o tráfico. Com a mudança, Dourados tem uma penitenciária, né? Então, houve uma mudança comportamental. Houve uma mudança dentro, né, do contexto. O Dourados recebeu várias pessoas, né, de outros centros. Então, o ato infracional foi se modificando. E aí do furto foi sendo deixado de lado e o roubo começou a surgir, em maior número. Ao lado do roubo, né, ele trouxe na sua órbita o homicídio e o latrocínio. Tá? O tráfico, ele teve um momento em que ele ficou estagnado. Dos 2 últimos anos, o que tem predominado? Homicídio, tráfico de drogas e o roubo. Quer dizer, mudou então de um crime que não era violento para crimes violentos. Para os atos infracionais, né, atos infracionais, que compõem violência ou ameaça à pessoa. Correto. Né? Então, essa é a grande dificuldade. É óbvio que a jurisprudência, né, os tribunais superiores tentam mitigar isso, principalmente no tocante ao tráfico, mas ele tem sido ainda, hoje, o fomentador dessa violência. Porque hoje, adolescentes mantêm famílias, isso é interessante, viu, ouvinte? Adolescentes mantêm suas próprias famílias. Adolescentes, por semana, tiram mais de R$3.000 com o tráfico de drogas. E os seus pais recebem um salário mínimo, né? Então, acaba havendo uma inversão. Para eles, na concepção, né, deles, porque eles entendem, né, ser menores de idade, que não daria nada como medida retributiva, né, porque ele vai permanecer no mínimo 6, no máximo 3 anos, assumir esse risco, né, do ganho fácil. Mas existe também uma outra situação. De 2011 para cá, o número de homicídios entre adolescentes é gigante.
Vários jovens não atingem os 19 anos de idade. Eles não têm esse privilégio, né? Ou eles morrem, ou eles vão para a penitenciária. Isso tem sido recorrente, para a tristeza, né? Porque aí a gente vai observar que ele não dá valor à vida. Correto. Professor Robson, para nós encerrarmos aqui essa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aqui. Tá. Bom, eu sempre tenho dito que nós devemos cumprir o que a Constituição manda. Então a Constituição diz lá no artigo 227, melhor dizendo, que é dever da família em primeiro lugar. Depois, nós que compomos a sociedade. E por último, do poder público, do Estado. Agir com prioridade em todos os assuntos que dizem respeito à criança e adolescente, aos seus direitos, aos seus deveres comportamentais e, obviamente, imbuídos, né, de um futuro promissor a todos nós, de afastar qualquer tipo de ameaça ou violação. Então, você tem que sair da zona de conforto, você tem que participar, você tem que ser um referencial para essa criança e esse adolescente que hoje está em escola, porque também existem muitos outros que nem lá estão, para que ele entenda que estudar, trabalhar, constituir a sua família ainda é o melhor caminho. Muito obrigado. Professor Robson, foi uma satisfação novamente, né, em continuidade ao programa anterior, tê-lo aqui conosco. Nosso programa a nossa coluna fica aberta aqui para qualquer evento que o senhor venha promover em função de uma melhoria para as condições, né, das crianças e dos adolescentes, que nós sabemos que você está à frente de um grande trabalho há anos já ali na Unigran, que é o projeto ECA, né, o projeto Estatuto da Criança e do Adolescente. Quantos anos já à frente desse trabalho? 8 anos à frente. Esse projeto de extensão, né? É um projeto de extensão, ECA nas escolas, onde nós oportunizamos aos acadêmicos de Direito, Serviço Social e Psicologia a conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, a interpretá-lo adequadamente, né? A conhecer a vivência de crianças e adolescentes em acolhimento e também, excepcionalmente, conhecer alguns adolescentes que experimentaram a internação. Então, atendemos as escolas em palestras, capacitações, para que possamos viver em harmonia, né? Esse é o principal objetivo. Tá certo. Professor, muito obrigado, viu? Tá joia. E estamos aqui encerrando essa nossa coluna Direito hoje, falando sobre esse tema muito interessante. Eu só quero, antes de encerrar, lembrar de que uma vez eu estive ali na UNEI, conversando com um funcionário, um servidor ali da UNEI, e ele me narrou que, tristemente, que infelizmente algumas vezes os menores estavam para sair, né, os adolescentes poderiam já sair dali, ligavam para as famílias para irem buscar seus filhos e muitas vezes as famílias sequer apareciam ali para buscar seus filhos e levá-los de volta para casa. Isso significa que essa questão do menor, essa questão da criança e do adolescente, dos atos infracionais, é uma questão muito mais social do que jurídica, é uma questão também familiar, de falta de estrutura na família, e que toda a sociedade, os poderes públicos, as autoridades constituídas precisam olhar com muito mais carinho e dar muito mais atenção do que efetivamente vem sendo dado. Então, até a nossa próxima coluna, um forte abraço.